Eu vou, professor. Vai? Opa. Tá, tá estudando? Tá se Então, professor, preparando? até estou fazendo umas revisões, né? Eu peguei um curso aqui para fazer também, para ver se dá uma ampliada no conhecimento. Vamos ver o que vai sair, né? Ah, tomara que dê tudo certo, gente. É uma pena que não tá tendo aula, que quando é presencial eu gosto de fazer revisão para a prova. Então vamos colocar aqui minha apresentação. Mas não sei de vocês quem gosta de tributo. Eu dei a ideia para a Débora da gente começar a fazer pequenos cursos da área tributária. Quem for chegado, em agosto eu quero começar, pretendo, falar de PIS/COFINS. Não sei se alguém gosta dessa área, ou se tem Ó, interesse. professor, eu até gosto, mas é bem complicado, né, não? Bem, bem delicado. Bem, sim, a gente pode ir do nível mais básico a avançado sem problemas nenhum, né? Mas eu pretendo trabalhar mais nesse primeiro um básico, e eu sei que vai ser em agosto. Agora, com as datas, eu preciso relembrar com ela. Mas para quem tiver interesse, é bom, é interessante. Eu vou tratar, além dos conceitos básicos, a parte de crédito, que é onde muita empresa come bola, deixa passar alguns detalhes, e, e como fazer a apuração propriamente dita, né? Aí vai ser algo um pouco mais voltado para o ambiente de trabalho mesmo, tá? Não que a aula de contabilidade não seja, né? Mas a gente sabe que muita coisa a gente fica um pouquinho ainda na prática para o dia a dia do escritório ou da empresa, né? Então a gente vou tentar nesses cursos trazer um pouquinho mais dessa área tributária que eu, pelo menos nesse primeiro momento, é o que eu vejo que vocês têm mais curiosidade, geralmente, né? Quem não trabalha na área tributária, geralmente a área que mais tem curiosidade sobre o que acontece. Então, vamos ver se dá certo esse projetinho aí. Então, última aula, o que a gente conversou? Eu já estava esquecendo dela. Alguém lembra? Sim, não, talvez. Como eu adoro essa participação ativa de vocês. Ninguém lembra, gente. Pelo amor de Deus. Passei até um pedacinho de filme para vocês, falando das fraudes na área do imobilizado, né? Que mais? Tem a área que dá para fazer as grandes fraudes, que é a área tanto do passivo quanto do patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido é onde tem essas fraudes exorbitantes que a gente vê no, nos noticiários. E daí, fraude em custo e despesa acaba sendo reflexo das demais fraudes, principalmente aquelas do ativo circulante, onde envolve caixa, estoque, acaba tendo a contrapartida envolvendo despesa. E daí a gente chegou na parte de vícios documentais, né? Onde a gente vai falar hoje. Começando hoje então,
por essa figurinha chamada vício documental. O que é um vício documental? O que vocês têm por mente um vício documental? Hum? Ela pode ser encontrada tanto como erro como fraude, tá? São problemas na documentação contábil de uma empresa. A gente pode encontrar a figura desses vícios documentais. Para a gente, na perícia, o que interessa é o vício documental que gere a fraude, né? Ali vira um elemento de prova. Então, as fraudes a que nos referimos podem ser vistas com o vício nos documentos, com problemas nos documentos empresariais. Tais vícios praticam-se por falsidade ou por adulteração. Então, eu posso ter documento que simplesmente seja completamente falso ou documento que seja verídico, mas que passe por processos de adulteração. A falsidade é a existência simbólica, ou seja, há documento, mas não há transação. É o caso, por exemplo, da tal... Cadê meu marca-texto? Tal da nota fria. Então, existe uma nota, mas não existe compra, ou não existe o produto. Já a adulteração é o quê? Consiste em adulterar-se documentos que são verdadeiros. Então, eu pego uma transação que realmente existiu e faço uma manipulação no documento para transferir, para aumentar valores, aumentar quantidades, manipular o documento em si e tentando deixar essa transação com uma característica de verdade. Então, assim, acrescenta-se um número numa nota fiscal, por exemplo. Então, a gente quer aumentar um valor, está lá R$10. A gente quer aumentar para 110. A gente vai lá na frente e coloca um 1 na frente. Ah, professor, mas em documento impresso é tão difícil fazer isso. Será que é, gente? Então, mudar aqui, por exemplo, 1 para 7. Quem tem uma habilidade com caneta faz isso. 3 para 8, 5 para 6, ou acrescentar 0. Pode ter uma infinidade de formas de alteração na documentação para obter vantagem. Será que isso é só em documento contábil que acontece? Vocês nunca ouviram um caso do pessoal adulterar número da placa para não ser multado? Quem já viu notícia assim? Ah, fulano foi pego porque colocou, muitas vezes até de maneira grosseira, com fita isolante, transformando esses números. Já. E na documentação contábil pode acontecer a mesma coisa. Claro, diminuiu com o advento da documentação eletrônica, diminuiu. Mas ainda existem documentos que são impressos em bloco, ou seja, preenchimento pelo empresário à mão.
Nossa, professor, qual, por exemplo? Por incrível que pareça, a gente pode ter nota de serviço de MEI feito à mão na Prefeitura de Curitiba. Não é o comum mais, mas pode existir. E também existe maneira, tá, da pessoa, aí exige uma habilidade maior para fazer, a pessoa simplesmente pega um impresso e refaz ele em cima, tá? E será que é difícil fazer isso? O que vocês acham? Sim, não, talvez. E agora? Se eu quisesse alterar um número, vou pegar um boleto. Alterar um número desse código de barras. Será que tem como reimprimir por cima? Uma impressão normal. Como é que eu conseguiria fazer? Será que dá? Se alguém quiser fazer essa experiência, se vocês tiverem aquelas navalhas, gilete, e pegar esses documentos impressos em toner e raspar, vocês vão ver que vocês vão tirar a tinta da folha. Olha que malandragem, né? Mas o falsário faz isso. Ele retira a tinta e depois imprime com outro número no lugar. Tá aí uma adulteração. Então, inclusive no meio eletrônico, é possível ser adulterado. Então, esse é o tipo mais comum que a gente encontra de adulteração, né? Mudança de valores, mas a gente também pode ter outros. Então, outros vícios documentais podem ocorrer em seus aspectos formais. Por exemplo, obtendo aceite em duplicata que ainda não foi preenchida, obtendo-se notas promissórias em branco, só assinada. Então, a gente pode conseguir outras formas de, de acessar a fraude, né, de maneira mais elaborada, onde a gente passe também por enganar outras pessoas para conseguir essas assinaturas. Então, a falsidade do documento é a existência desse documento sem a ocorrência do ato. E a adulteração é o processo de alteração, né, do documento que realmente existe. E até um detalhe interessante. Aonde que vocês pegam essas pequenas fraudes, essas pequenas, tanto falsidade quanto adulteração? São nos pequenos detalhes, tá, gente? Por incrível que pareça, as fraudes são identificadas em pequenos detalhes. Os vícios documentais ocorrem, pois, por falsidade ou por adulteração, mas tais eventos podem ser realizados de diversas formas. Então, o exame do documento, por ser consequente, não deve limitar-se apenas se ele existe, mas é preciso saber se ele tem capacidade de dar suporte ao registro contábil. Ou seja, tem que saber se ele é
verdadeiro? Ah, então eu recebi uma DANF. Primeiro que a DANF não é a nota fiscal, né? Todos têm ciência disso. Vocês querem saber se... Será que essa venda aconteceu mesmo? Aonde que vocês vão? O que vocês têm que fazer? Tem como conferir se aquela DANF é verdadeira, se existe ou não existe? É o XML da nota? Se você tiver o XML da nota, é uma possibilidade. E a Franciele colocou ali Receita Federal. O que a gente pode fazer na Receita Federal? Que, né, é um portal que vem da Receita Federal, né? Mas é o portal de NFE. Vai lá e digita a chave da nota, né, que eles chamam, a chave do XML, aquele número enorme que vem embaixo do código de barras, e ver se aquilo existe ou não, se está no site ou não. Inclusive para verificar se o valor que está na base da receita é igual ao que está no documento que vocês pegam em mãos, né? Hoje a gente tem a vantagem do XML poder ser importado direto do portal da Receita, e isso ajuda um pouco a coibir a fraude. E daí muitos sistemas acabam amarrando, né? Principalmente sistema ERP, ele acaba só aceitando a entrada da nota fiscal, onde vai gerar estoque, vai gerar contas a pagar, se você tiver o arquivo XML. Então, o fato de um registro possuir documento não significa que ele realmente esteja correto. Embora o registro possa até contabilmente estar certo, a gente pode ter o problema de falsidade no documento. Ou falsificação ou adulteração, né? Então, não basta que o documento exista. Ele tem que ser competente. Ou como o pessoal da auditoria tributária, que são os fiscais da Receita, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, eles falam que o documento tem que ser idôneo, né? A idoneidade do documento, ele tem que ser verdadeiro. Ah, mas a gente se depara com essa prática em cenário de perícia? Se depara. Principalmente nessa área que envolva tributação, tá, gente? Aí documento tem que tomar muito cuidado. Outro problema de vício. Vício de registro. Também, nesse caso, a gente pode ter essa figura do vício como mero erro ou como a fraude. Então, a gente pode ter o documento bonitinho, autêntico, comprovado, pesquisado na Receita Federal. Então, a gente não tem problema de documento viciado, mas a gente pode ter o registro com vício. E a gente pode ter vício em registro de diversas formas, e algumas sendo usadas para cometer fraudes. As principais: registro duplo. Então, consiste em lançar 2 vezes o mesmo documento, com datas diferentes, ou com números diferentes. Aonde será que pode acontecer isso na empresa? Vocês conseguem imaginar alguém que possa ter intenção, vou lançar 2 vezes aqui. Eu não vou falar o documento, que senão eu vou entregar a área, tá? Para conseguir levar vantagem
Vou falar. Vou lançar 2 vezes essa requisição de estoque. Então, a gente está numa empresa onde a movimentação de estoque é grande e existe o controle através de requisição. O pessoal lá do almoxarifado está com uma fé, quer levar uns produtos embora. Lanço 2 vezes a requisição de estoque. Pode acontecer, vou dar a baixa no estoque. Aí, para ficar bonitinho, batendo estoque físico com estoque contábil, eu levo o produto embora. Não, eu lanço 2 vezes a mesma nota. Para ver se de repente o financeiro não percebe e paga o fornecedor. Pode acontecer. Hoje os sistemas travam muito isso, né? Eles vêm bloqueando essa figura de vícios, de registro duplicado, principalmente em nota fiscal, mas a parte de controle interno pode ser burlada. Omissão de registro é outro tipo de vício que pode gerar fraude. Então, a gente simplesmente exclui um documento que esteja no movimento da empresa. Então eu quero abonar o meu cliente, vou lá e apago contas a receber que a gente tem desse cliente. Pode acontecer isso? O que vocês acham? Em empresa é um pouquinho mais complicado, né? Mas dependendo, até em setores públicos a gente pode achar esse tipo de problema. A omissão do registro, ou a exclusão, a eliminação. Desculpa. Até esses tempos atrás teve, eu não lembro qual estado que foi, mas um dos responsáveis pelo Detran, ele fazia eliminação de multas do sistema, ganhando um percentual sobre o valor da multa. Olha que má fé, né? Isso é um vício de registro. Mas e quando isso pode ser considerado um erro, professor? Quando não tem intenção, né? Quando a pessoa faz sem a má fé, sem o interesse de levar vantagem. Eu posso ter registro duplicado ou omissão de registro que seja erro? E agora? Vocês nunca passaram pelo problema de lancei o documento 2 vezes. Aí só pegou na conciliação. Pode acontecer? Perfeitamente, né? Então, o vício de registro ele pode muito facilmente ser confundido entre o erro e a fraude. Então, a gente tem que ficar muito mais atento nesse processo para evitar ou incriminar entre aspas, né? Ou gerar o problema para alguém que não teve a intenção, ou deixar alguém que teve uma intenção lesiva passar como um mero erro. Classificação errônea. Então, consiste em utilizar contas indevidas para determinados fatos. Então, por exemplo, registrar despesa como imobilização ou lançar valores de imobilização como despesa. Pode ser um simples erro de classificação contábil, não pode? Mas posso ter intenção de me beneficiar desse tipo de problema.
Vocês conseguem imaginar isso? Por que eu lançaria uma despesa como imobilizado? Lembram na aula passada que eu falei que algumas empresas têm que apresentar capacidade técnica para participar de licitações e eles usam os índices contábeis para isso? E o imobilizado tem alguns índices que fazem parte, né? Então, se eu aumentar o meu imobilizado, eu vou melhorar esses índices. Posso ter essa intenção. Ou posso ter a intenção simplesmente de manipular o imposto de renda, manipular a base de cálculo de imposto de renda. Então, eu posso, em vez de lançar o imobilizado lá na conta de imobilizado, jogar para despesa. Por isso, inclusive, o imposto de renda tem umas regrinhas para você imobilizar, né? Tem o valor mínimo de um imobilizado. Diferente da parte contábil, que não tem essa regra, né? Então, a gente pode ter a classificação errônea, seja para fraude, ou seja como um erro. Já a adulteração, então, consiste em registrar coisa diferente que a conste do documento. Então, eu pego o documento e faço registro de algo que seja efetivamente diferente do que está no documento. Então, são possíveis vícios de registro. Raspagem, foi o que eu falei para vocês, de como mudar uma nota, né? Então, consiste em utilizar-se de instrumentos para modificar lançamentos já feitos. Isso daqui acontecia demais. Até surgir a escrituração contábil digital. Por quê? O pessoal pegava o livro, encadernava bonito, levava na junta e registrava. Vinha aquele selão, a chancela da junta, né? Mas não era o que você precisava. O que o pessoal fazia? Por que até que chama técnica de raspagem? O pessoal raspava essa tinta que fica no diário e reimprimia a página. Ah, dá trabalho? Dá. Você tem que desmontar o encadernamento, mas o que você tinha como interesse maior está lá, que já é a chancela da junta comercial. Você modifica o livro conforme o seu interesse. Ah, e tem como pegar isso, professor? Tem. Fica a marca no papel, tá? Dá para ver o lugar que foi passado ou que foi raspado, ele fica ligeiramente mais brilhante que o restante da folha. Mas assim, você tem que estar olhando muito com a intenção de achar esse problema. Mas ele deixa a marca. Então é possível de pegar. Entre linhas, consiste de utilizar o espaço indevido nos livros, inserindo registro entre as linhas existentes, né, entre esses espaços existentes. Por isso, a maioria dos sistemas, ou isso era até quando era escrito na mão, o livro diário, ia ficar um espaço em branco, o pessoal faz uma marcação para ninguém escrever. Ou igual preenchimento de cheque. Preenchimento de cheque não usa entrelinhas, mas usa espaço em branco para adulterar.
Se bem que cheque é uma coisa que é até estranho falar com vocês, né? Quem usa cheque hoje em dia? De vocês aí, quem tem cheque em casa, talão de cheque? Ou que use, veja no trabalho, talão de cheque? Não? Ah, meu pai usa, graças a Deus ainda tem um exemplo. Por que que eu falo graças a Deus? Tá caindo em desuso, né? Ah, hoje em dia a gente tem tanto meio eletrônico, mas o que que o pessoal costuma fazer? Deixa eu pegar aqui a caneta. Não vai ficar bonito, mas colocou R$ 100 lá na parte do cheque. O pessoal não deixa só esses R$ 100. Quem tem o hábito de preencher cheque, já conhecendo, já por ser uma fraude antiga, o pessoal vinha aqui e colocava o tal do Sistemido, ou o joguinho da velha, para tampar. Para que isso? Para evitar que vinha, para que alguém que tenha má fé, que queira descontar um cheque com valor maior, venha aqui na frente e coloque mais um 1. Não vai ficar bom, não vai pegar, não passa. Então, essa ideia da entrelinhas, ela funciona tanto para documento quanto para registro contábil, para livro contábil, tá? Exclusão. Então, a gente tem o processo de eliminação de dados que já existe em sistema. Aí, como controle interno, o ideal é que apenas algumas pessoas tenham acesso ou tenham um usuário que permita exclusão, justamente para ter um controle maior. E transporte. Então, consiste em realizar o transporte de importâncias com inversão de números, aumento de zeros, adulteração de números. Como assim? Realizar o transporte de importância com inversão de números. Isso vale muito para o livro diário. O livro diário, sempre quando vocês pegarem, no final de uma página, costuma ter saldo a transportar, X reais. Ou no livro caixa também tem isso. Aí você começa uma nova folha, saldo transportado. Tem que ser o mesmo da página anterior. O pessoal se usa desse saldo a transportar e transportada para tentar adulterar algumas páginas, visando ter um benefício, né? Visando ter a adulteração. Claro, hoje em dia, com a computação, se tornou algo mais difícil, né? O uso de códigos facilita a vida do contador em bloquear o erro, mas também facilita a prática do vício. Mas aí vejo muito mais o erro do que a fraude. Por quê? Hoje em dia vocês vão fazer um lançamento no sistema. É comum usar o nome da conta? Pessoal que trabalha fazendo lançamento contábil aí. Ou vocês já têm tanta prática na cabeça dos lançamentos que acabam gravando os códigos para lançar. Então, o código ele pode facilitar essa figura do desdobramento, do erro, da classificação errada. Então, algo que eu posso fazer, por exemplo, uma classificação errônea, a computação pode vir
a ajudar a identificar, não, foi um erro intencional ou se foi um erro de digitação, é uma fraude mesmo ou um erro. E também muito facilitada fica a fraude nos registros por computação que não existem documento. Caso dos caixas eletrônicos. E a informatização, se por um lado trouxe facilidade, também ampliou consideravelmente a facilidade da fraude. Vocês concordam com isso, gente? Será que a gente, nesse ambiente eletrônico, está mais sujeito à fraude? Não? Olha, Sim. professor, com tanto envio de tantas informações para tantos programas do governo, eu acho que a fraude está diminuindo. Está diminuindo? Uhum. Mas e entre não a figura lesar o governo, mas entre as pessoas, será que documento eletrônico não facilita a fraude? Para quem não entende muito, sim. Esse é o problema. Como a gente ainda tem um cenário de pouca gente com conhecimento tecnológico, vem facilitando a figura da fraude. A gente vê, até por causa disso aqui, né? Hoje em dia, quanta gente não cai em fraude por coisa de celular? Um problema bancário. Ah, eu posso manipular contrato. Hoje em dia eu mando contrato para assinar via celular. Quem me garante que o contrato vai ser realmente aquilo que eu li? Então, eu recebo um contrato para assinar, mandam em PDF. Eu vou devolver em PDF. Será que não podem manipular isso? A pessoa também tem que entender um pouquinho para tentar bloquear tudo isso, né? A gente pode ver no próprio sistema hoje da justiça. Toda a movimentação que a gente faz dentro do sistema do Projude tem que ter assinatura eletrônica. Aí o documento fica bloqueado para edição, você não consegue fazer mais nada com aquilo ali. Então, na era da tecnologia, a gente tem essa disputa, né? O fraudador contra quem tenta inibir a fraude. Isso parece uma corrida. Então, os peritos em exames de escrita sejam feitos por computador. E, em certos casos, precisam montar programas para facilitar o trabalho de dados que se achem em arquivos, em fitas, discos, disquetes e até documentos que vocês é capaz de nunca terem visto. Exemplo, microfilmagem. Já viram essa figura? Microfilmagem. Então, tem lugar especializado onde eles tiram fotos do documento e transformam em um microfilme para que você arquive com espaço menor. Então, a gente tem que estar pronto, seja para fazer análise hoje em computador, seja para fazer análise em documento microfilmado ou em disquete, fita, as mais possíveis formas de controle, né? O pior é o arquivo físico ainda, né? Principalmente quando ele foi antigo, daí você vai no meio daquele pó, quem tem renite fica uma beleza naquele dia. Então, tais montagens devem ser feitas com auxílio do pessoal da empresa, se houver compreensão e seriedade,
ou por técnicos em análise de sistemas que o perito pode escolher para o seu auxílio. Então, você não domina uma determinada mídia ou um determinado meio de arquivamento dos registros, você pode, como perito, ter na sua equipe alguém que auxilie nisso. Se o vício de registro estão em arquivos de fita e disco, é nesses que a gente vai buscar. Isso exige conhecimento de pessoal da informática. Principalmente se tiver tentativa de adulteração. Por quê, professor? Será que todo mundo consegue recuperar dado de HD? Um pendrive. Quem já teve problema com pendrive? Que tinha documento lá que perdeu, vocês ficaram com aquela vontade de morrer. Quer dizer que vocês nunca passaram por isso. Ninguém nunca passou, gente. Vocês estão de sacanagem comigo, só pode. Pendrive é uma beleza para perder isso. Para fazer a gente passar raiva. E muitas vezes a gente tem que buscar documentação nesse tipo de meio. E, claro, aí, dependendo do nível de problema, vai fugir da nossa alçada esse tipo de busca de registros, né? E hoje, a gente vê que o processo é tão avançado em determinadas áreas que pode apagar tudo. Por exemplo, num celular, o pessoal vem e recupera tudo que você tinha, sem problema nenhum. Claro, são pessoas especializadas nessa área, né? Então, essa é a razão pelo qual os peritos da atualidade necessitam de conhecimentos da área de computação. Quanto mais a gente tiver esse conhecimento, melhor é. Pois cada vez mais os processos de registros estão sendo realizados por meio eletrônico. Então, quanto mais a gente conseguir aprender sobre o funcionamento desses... Claro, não que a gente tenha que virar perito em computação, né? Mas quanto mais a gente tiver conhecimento, mais fácil a gente vai chegar em soluções e mais fácil a gente vai buscar o profissional que tenha capacitação para ajudar a gente de maneira confiável. E olha, mexer com HD queimado é um terror, tá, gente? Só para recuperar, são pouquíssimos profissionais que realmente consigam retornar à vida, por exemplo, o HD. Pendrive a maioria não corre atrás porque pouca informação, não ser algo tão significativo. Mas quando a gente está falando de servidor, o processo muda um pouco de figura, né? A tal ponto, só de antes da gente entrar na prova, né, o que a gente pode utilizar como prova na área contábil, mas às vezes o pessoal até usa meios diferentes dos tradicionais, dependendo do volume de informações. Alguém de vocês já ouviu falar da fita DAT? Não? Sim. Fita DAT, ela parece um pouco com o sistema antigo de fita cassete, mas também lembra um pouco
o sistema de HD. Então, ele é um sistema mais antigo, por incrível que pareça, mas muito confiável, para você não perder dado. E tem gente grande que ainda faz opção por ter fita DAT para registrar seus registros. Bancos fazem isso, para vocês terem ideia. Por segurança. Tá? Então, às vezes, nem sempre o que é mais tecnológico é o mais seguro. Às vezes, essa análise tem que ser feita com frieza. Ah, professor, mas eu não sou da área de informática do banco. Então, vamos mudar. Vocês estão lá no escritório de vocês. Estão colocando um servidor. Quem que vocês fariam a opção para guardar dados? Um HD ou um SSD? Todo mundo conhece o SSD? Não. O SSD ele é uma mídia que vem substituindo o HD hoje em dia, principalmente nas estações de trabalho. Ele é o SSD significa Solid State Disk. O que é Solid State? É um armazenamento em estado sólido. Ele é como um chip. Ou seja, ele é um grande pendrive. Só que ele tem um grande problema. Ele tem, dentro dos chips, cada célula de gravação tem uma capacidade limitada de gravar, apagar e regravar. Então, será que para um servidor ele é o mais aconselhável? Se ele tem uma capacidade limitada, ele tem vida útil em termos de escrita e apagar essa escrita? Ou o HD, que é mais antigo e não tem limitação, é melhor? Para ver, já não precisa nem ser perito para começar a ter que pensar nessas decisões. Sempre que vocês pensarem em processamento de dados e pensarem, eu preciso guardar, o HD ele é mais seguro. Ah, não, mas eu quero agilidade na leitura e escrita de dados, aí o SSD é melhor. Então, o que o pessoal faz? No servidor da empresa, coloca HD. Nas máquinas, como daí não fica o volume maior de informações, coloca o SSD para ganhar agilidade. Mas quem não conhece e não tem no computador, sugiro dar uma pesquisada para, quando achar o computador lento, pensar em trocar, tá? Agora, vamos falar como Instituto de Prova Contábil, segundo o nosso Código Civil. A gente já começou a falar um pouquinho da prova, né? O que a gente pode considerar, mas a gente precisa detalhar melhor. O que a gente pode usar ou não na figura da prova? Então, a perícia como prova, a gente já chegou a analisar, né? A gente já viu que a perícia faz parte do rol de provas segundo o Código de Processo Civil, né? Então, a perícia é considerada como instrumento de provas para efeitos legais. Código Civil, lá no seu artigo 212, indica essa possibilidade, né? Salvo o negócio ao qual não se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e, por último, a própria perícia.
Pois, aqui é o tipo de questão que é uma beleza para o exame de suficiência, tá? Eles adoram perguntar a letra de lei. Então, a gente tem a própria perícia como um elemento de prova em processo. Como assim, professor? Um elemento de prova, a perícia sendo um elemento de prova, e que não envolva esses outros casos. Supondo que vocês estejam participando de uma revisão de pensão. Então, alguém está brigando com o INSS. Aí surge a dúvida sobre qual o valor correto da pensão, qual o valor correto da aposentadoria. Em geral, quem é chamado para fazer esse tipo de cálculo? O perito contábil. E o documento que ele produzir, através da sua técnica, do seu processo de cálculo, vai ser a prova em relação à decisão do juiz. Ele vai usar então, a própria perícia, o próprio laudo pericial, como elemento de prova para embasar a decisão dele. E a gente, para poder produzir uma perícia, dependendo do caso, a gente pode se valer também desses outros elementos, né? A gente já vinha discutindo sobre esse fato, certo? Então, a perícia, todavia, deve observar, para suas conclusões, as restrições feitas pelo Código Civil. Tanto quanto a força que devem ter os elementos que conduzem à opinião técnica, ou ainda aquela que alimenta a conclusão do profissional. Então, é preciso considerar os elementos do artigo 212. Então, a perícia é prova, mas também vai se alimentar de evidências essenciais, efetivas, inequívocas e formalmente substanciáveis. Então, a perícia ela pode também se utilizar das outras técnicas de prova, não que ela pode, na verdade ela deve, para embasar o seu julgamento não, julgamento é a palavra errada, a sua opinião ou o seu laudo. Então, isso é importante. O perito não pode simplesmente emitir o parecer que não tenha um elemento que auxilie nessa evidência. Eu falei da prova pericial para uma revisão de INSS. Posso usar algum outro documento, alguma outra prova aqui? Para efeitos de confirmação do meu laudo, ou de elemento para embasar o meu laudo? Posso usar o próprio documento, né? Posso usar o cálculo da própria previdência para verificar se foi feito certo ou errado. Não. A gente está num processo pericial do INSS diferente. A gente está no meio de uma discussão sobre aposentadoria de pensionista rural. Mas por que pensionista rural? Pensionista rural, em geral, não recolhe INSS. Na verdade, 99%. Pessoa que está lá no seu sítio, viveu a vida inteira no sítio, vive do trabalho de plantio, de agricultura, de gado. Então, eles têm o benefício de poder se aposentar sem o recolhimento.
mas eles têm que provar que estão lá na vida rural. Como que eu posso fazer isso? Eu posso ter testemunha para embasar, ou até documento, quando ele for vinculado a algum sindicato de produtor rural, alguma coisa assim. Então, a gente pode ter diversas formas de provar a real existência dessa aposentadoria do trabalhador rural. Então, só um exemplo, né? Então, aqui a gente traz a figura de que a gente mesmo, apesar de ter o nosso documento como uma prova, nós nos baseamos em outras provas para poder emitir a nossa opinião, resguardado por esses elementos que sustentem o nosso relatório. E nem sempre eles são tão fáceis de conseguir, ou nem sempre eles são tão acessíveis assim, né? Então, não é lógico nem aceitável admitir uma peça contábil não esteja em consonância com todos os dispositivos legais, condições técnicas e resguardadas por uma ética rigorosa. Quando cabível, o que representa 99% dos casos que a gente tem de processos periciais, todo lado deve ser fundamentado em documentos e na doutrina jurídica. Doutrina jurídica, no que é realmente considerado como prova. Então, para a nossa área, a gente não costuma ver muito processos éticos contra peritos, porque a maioria, mas olha, é muito raro a gente encontrar alguém que faça um laudo pericial sem evidência, sem documentos que suportem a sua opinião. São os parágrafos que seguem ou que comentam alguns aspectos do Código Civil que modificaram alguns dispositivos do Código anterior, o perito precisa respeitá-los. E a gente vai falar, então, a prova e esses elementos contábeis. Como é que a gente faz prova de elementos contábeis? Os elementos contábeis são os que encontram nos documentos, nos registros contábeis e nas demonstrações, sem prejuízo da existência eventual de contingências ativas ou passivas não reconhecidas nos registros. Que parágrafo delicado, né? Então, a gente tem registro contábil e tem tem valores ou possíveis informações que não aparecem nas demonstrações. E agora? Sim, não, talvez. Está ali, né, os dois elementos. Contingências ativas e contingências passivas. Mesmo que não exista nos registros contábeis, esse tipo de informação deve ser levado em conta pelo perito. Agora, o que é uma contingência ativa, o que é uma contingência passiva? Olha, isso eu aposto quem for fazer a prova do CRC vai se deparar com esse tema em uma questão. Contingências. Sempre cai. Contingências ativas
fenômeno patrimonial de lucro ou de aumento de patrimonial que poderá vir a ocorrer no futuro em razão de um fato incerto, mas já esperado. Potencialidade de fenômeno patrimonial que, ao suceder, beneficiará o patrimônio. Ou incerteza de produção de resultado favorável para a azienda, mas com a probabilidade de vir a ocorrer no futuro e que possa ser calculada e até registrada de modo eventual. O que é, então, a contingência passiva? Tudo aquilo que venha a ocorrer no futuro, que a gente tem um nível de incerteza sobre a ocorrência ou sobre o valor da ocorrência. Em geral, contingências ativas a gente não encontra nos registros contábeis, a gente encontra em nota explicativa. E as contingências passivas? Ocorrência patrimonial de perda ou redução de recursos que podem vir a ocorrer no futuro em razão de um determinado fator de risco, mas que já é esperado. Potencialidade de fenômeno patrimonial que, ao suceder, prejudicará o patrimônio através de uma perda. Incerteza na produção de resultado desfavorável para a azienda, mas com a probabilidade de vir a ocorrer no futuro e que possa ser calculada, e esse sim até mais fácil da gente encontrar, registrada na contabilidade. Mesmo a gente olhando livro diário, livro razão, balanço patrimonial ou as demonstrações financeiras, a gente nunca vai poder deixar de ter esses elementos sendo considerados. Por que a gente frisa esses dois elementos, contingências ativas e contingências passivas? Em geral, são valores que são relevantes para a empresa e, na grande maioria dos casos, não aparecem nas demonstrações financeiras, aparecem somente na nota explicativa. Ah, professor, mas então, quem define isso? Como é que eu sei que valor é esse ou não? Isso é bom para a prova do CRC. Quem que trata de contingências no CPC? Ninguém lembra? Nossa, sério? Ninguém vai me ajudar? Então já saibam, se encontrar na prova NBCT 25, está falando de CPC 25, é contingências. E cai bastante em prova. Pelo hábito que eu tenho de levantamento, cai em uma prova, aí fica um semestre sem cair, cai na outra. Eu não cheguei a olhar a última prova. Mas se não teve na última, provavelmente tenha nessa. Aí tem as regrinhas de classificação, né? De reconhecimento, se eu divulgo, se eu reconheço, e como que eu faço esse processo para esses valores. Então, segundo as normas estabelecidas por entidades de classe nacional e internacional, o auditor deve dialogar com advogados da empresa sobre tais contingências passivas, de modo a ter noção do tamanho ou do poder do risco que essas contingências tenham para a empresa, e para, assim, conseguir melhor ilustrar a opinião sobre a realidade da empresa, ou até mesmo inserir observações no seu parecer.
Então, de repente, vocês estão com um processo de falência na mão de vocês. Vamos fazer a dissolução de haveres. Vocês têm que levar em consideração essas contingências. Porque, muitas vezes, uma parte da dívida ainda não está registrada no balanço. Né? Então, sempre tem que conversar com os contadores e com os advogados da empresa para ver essas possíveis contingências. Então, o Código Civil enfatiza como prestação de contas para a sociedade simples e as demais, o inventário, balanço patrimonial e o que o Código Civil coloca de nome muito estranho, o balanço de resultados econômicos. Já ouviram esse termo? Balanço de resultado econômico? Está no Código Civil, gente. É estranho mesmo. É a demonstração de resultado. Então, para o Código Civil, o que ele trata como prestação de contas para os administradores é que se apresente inventário, balanço patrimonial e demonstração de resultado, ou a conta de lucros e perdas. Então, isso vai estar lá no artigo 1020 e no artigo 1065 para empresa limitada e a 1020 para empresas do simples, não. Empresas simples, sociedade simples, né? Sociedade civil simples. Então, o Código de 2002 tem a felicidade de eliminar a defeituosa expressão demonstrações financeiras e substituir pelos adequados deveras contábeis. Acerta ainda e muito em existir que os resultados sejam demonstrados em débito e crédito, o que é uma expressão recusa ao modelo que não é a contábil e que era consagrado pela Lei 6.404, então, que também ampliava para todas as sociedades. Como assim, professor? Exigir que os resultados sejam demonstrados em débitos e créditos. E aqui a figura da conta de lucros e perdas. Será que todo mundo entende o balanço patrimonial e a demonstração de resultado? O que vocês acham? Não muito, né? Muita gente não tem acesso a essa informação. Mas se eu apresentar um relatório com débitos e créditos, será que pode facilitar um pouco a vida da pessoa? Hoje em dia, quem não conhece um extrato bancário? Movimentação de débito e crédito. Então, a apresentação da conta de lucros e perdas na figura de débitos e créditos pode auxiliar, então, ela favorece a essa apresentação da figura de lucro. Porque segue a mesma sistemática do extrato bancário. O extrato bancário nada mais é do que uma razão, né? Então, subsidiariamente, além do registrado na escrita oficial, pode ser levantado material auxiliar. A gente pode transcrever tudo que está no balanço ou na demonstração de resultado e apresentar na figura desses débitos e créditos, como recurso suplementar de indagação, visando encontrar
ou reforçar uma prova, mas que é preciso cautela quanto ao que se refere à questão a ser respondida, especialmente no que tange à qualidade da informação. Lembrando os dois viés lá da contabilidade básica. A informação contábil é vista sobre duas óticas, né? Qualitativa e quantitativa. Eu posso criar um material auxiliar de débito e crédito, vai resolver muito bem a figura de quantidade, né? Eu vou conseguir expressar os números, mas eu tenho que tomar o cuidado de saber descrever depois sobre a qualidade, o que aconteceu com esses elementos patrimoniais, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O material auxiliar pode muito bem facilitar a nossa vida, até porque se a gente transcrever ou colocar peças contábeis, o juiz vai odiar a gente, que ele também não entende lufas de contabilidade. E se a gente colocar o material auxiliar ou a nossa forma de expressar o documento que a gente recolheu, ou que a gente buscou como prova, vai ser bem visto pelo juiz. Porém, a gente tem que tomar o cuidado de saber explicar o que aconteceu. Então, o profissional da contabilidade que se preocupa com a ética, todavia, só aceita como comprovado o que deveras é inequívoco, o que é certeza. Suposições, alternativas, hipóteses, indícios, sinalizações não são elementos suficientes para a perícia contábil. Então, não são suficientes para comprovação de fatos derivados de transações patrimoniais. No máximo, são subsídios para que a gente busque a realidade. A gente encontra muito na área criminal, principalmente essas figuras, indícios, hipóteses, elementos indicativos para a área criminal, tá? Muito bem, pode ser aceita para o início de uma discussão. Mas para a contabilidade, não. Ou a gente tem certeza, ou a gente não expressa a nossa opinião. Então, vou buscar o material para fazer o meu relatório auxiliar. E lá tem algum processo de contingência. Se eu não tenho elemento suficiente para embasar uma contingência, por exemplo, passiva, um processo trabalhista, não considero. Então, a gente só se pauta pelo que é realmente comprovado, o que a gente tem base para comprovar que seja verídico. Então, nem tudo pode servir como prova contábil. Não obstante, a referência de presunção do artigo 212. Esta é uma concepção que, embora possa ter amparo na lei, não merece restrito apoio. Nem todo mundo aceita. Então, apoio no campo da perícia contábil como método de trabalho. Por que eu não posso? Não é que eu não posso. Eu posso presumir. Mas ele não é tão bem visto na classe contábil. Por quê? O que é uma presunção? Uma presunção.
Não é uma tentativa de projeção baseado em alguma realidade. Aqui que vem o perigo, uma projeção baseada numa realidade ou em fatos já ocorridos. Tudo que venha a ter projeções podem ser tendenciosas, podem ter opiniões. Aí simplesmente evita-se esse tipo de processo. Ah, professor, mas eu não tenho outra forma de, de estimar valor de hora extra para o meu processo trabalhista que não seja presunção. Eu posso adotar? Pode. Não é proibido, está no rol aceito de provas. Porém, você vai ter que ter elementos muito fortes para justificar a maneira que você presumiu. Aí pode vir aquelas outras figurinhas ali, né? Posso pegar testemunha, posso pegar confissão, para tentar criar o embasamento. Então, não é que não seja possível, mas se for feito, tem que ser feito de maneira responsável, com algo que sustente essa presunção, porque ela em si já é frágil. Então, nem tudo que é legal é moral, especialmente considerando-se como são votadas as leis. Então, a menos que se admita como moral o matar, é a lei que permite os casos de pena de morte, de guerra, ou alimentar o vício. E as leis permitem o autorizado venda de cigarros, bebidas alcoólicas, onerosos esforços da natureza. Então, nem tudo que a gente considera como legal é moral e nem tudo que é moral é legal. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o enquadramento do legal para o bom profissional, para o bom perito. Ele, além de ser legal, a gente tem que estar pautado nos princípios morais, né? Na moralidade também. Então, a presunção é algo que contabilmente, aí no meu entendimento, não merece ser acolhido como realidade, ou na maioria dos casos ele apresenta fragilidades, embora esteja no texto da lei como um elemento de prova. Então, sua eventual aceitação, ela é permitida, mas vai aí da índole do perito. Como assim da índole do perito, professor? Se eu tenho aqueles elementos que eu consiga sustentar a presunção, tem uma boa coleta de confissão, de testemunhas, onde me dê a base para realmente formar uma presunção sólida, bacana, estou seguindo os preceitos legais lá do artigo 212 e estou sendo também resguardado pela minha moral. Mas será que todos os profissionais tomam esse cuidado? Não são todos. Então ele se torna algo questionável. Então a tolerância sem limites para a presunção é o alimento do arbítrio, da oportunidade da prevalência do subjetivo sobre o objetivo, no que tange à comprovação da natureza patrimonial. Eu acho que eu vou parar aqui na presunção e a gente dá sequência na próxima aula. A gente vai continuar falando dos elementos de prova, que eu acho que vocês já devem estar ficando cansados.
Sim, não, talvez. Acho que não. A Jéssica até voltou. Se a Jéssica voltou, então é porque está todo mundo firme e forte. Vocês estão aí ainda? Sim, não, talvez. Professor, o que é azeeda mesmo? Azenda? Acho que é. Azenda é o próprio negócio. Então, vou trazer prejuízo ao negócio. A empresa. Quem costuma falar azenda? Advogado. É bem termo juridiquês. Mas foi bom se perguntar, Franciele. Que de repente vocês pegam algum trabalho que envolva a área de perícia e vai ter juridiquês. Isso quando não tem o latim, né? O latim já é um terror, eu acho muito chato isso. Para que escrever em latim se dá para escrever em português? Mas eles têm esses hábitos terríveis do direito, né? Então é bom a gente ir se acostumando com essas palavras diferentes da vida, né? Mais alguma dúvida? A gente pergunta, desabafo. Se já estão babando no teclado. Não? Sim, talvez. É possível. Quem sabe? Tranquilo? Mais ou menos. Eu sei que essa parte é mais pesadinha. É mais densa. Mas a gente tem que passar pela prova, né? Prova que eu digo conhecer o processo da constituição de prova na perícia. Então a gente tem que tomar alguns determinados cuidados. Então a gente já viu ali que a presunção, mesmo estando no rol de provas, ela é frágil, ela pode ser questionada no sentido de o perito foi realmente íntegro ou não. Então, e a gente vai trazer mais elementos sobre aqueles processos de prova. E não existindo dúvida, ninguém falando nada comigo, acho que a gente continua na semana que vem, né? Quantas aulas a gente tem? Vocês já contaram? Que ainda tem mais 3 aulas, né? Olha só que 3 aulas e vocês se livram do semestre, né? 3 semaninhas e começa as provas e daí já era. Acabou praticamente o semestre. Pensaram nisso? Vocês sabem quando são as provas, né? Não? Sim? Vocês ainda estão aí? A prova vai do dia 1 a 7, tá, gente? Então, a última aula que vocês vão ter antes da semana de prova é justamente a minha. Então, temos mais 3 aulas. E nos vemos, acho que semana que vem, então, né? Se tudo der certo, se Deus permitir, estaremos aqui no mesmo bate-horário, bate-canal, continuando falando das provas no ambiente pericial. Beleza? Hoje eu acho que eu fiz todo mundo dormir. A gente vai vendo os que perceberam que eu já terminei. Estava lá mexendo, lavando a louça.